Hoje você vai conhecer a história do santo mártir que foi diácono em Roma durante as perseguições do imperador Valeriano e é o padroeiro dos cozinheiros. É claro que estamos falando de São Lourenço. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. A história do martírio do diácono romano São Lourenço nos revela uma das notas distintivas da verdadeira santidade, a virtude heróica. Indício claro de que já não é mais o santo quem atua e ama, mas o Cristo que nele habita e age, acima de nossas forças naturais humanas, pelos dons do Espírito Santo. O seu martírio, diz o poeta Prudêncio, assinalou o declínio dos deuses de Roma. A morte do jovem diácono Lourenço provocou na cidade uma grande comoção, a ponto dos pagãos começarem a se interrogar sobre a religião professada pelo heróico mártir. Quer saber mais? Então já deixa o seu like e fica com a gente até o final do vídeo, ok? Nascido na Espanha na primeira metade do século III, o testemunho deste santo mártir é destacado pela piedade e caridade. O Papa Sisto II confiou a ele a função de arquidiácono. Como responsável das atividades caritativas na Diocese de Roma, Lourenço administrou os bens e as ofertas para prover as necessidades dos pobres, órfãos e viúvas. A perseguição do imperador Valeriano se intensificou no ano de 258. O Papa São Sisto foi preso com alguns membros do seu clero quando estava no cemitério de Calixto para celebrar a Santa Missa. Quando levavam o Papa ao suplício, Lourenço, o primeiro dos diáconos da Igreja de Roma, seguia chorando e dizendo: "Aonde ides, Pai, sem vosso filho? Aonde ides, Santo Pontífice, sem vosso diácono? Não estáis acostumado a oferecer o sacrifício sem ministro. No que vos desagradei? Experimentai se sou digno da escolha que fizestes de mim para me confiar a dispensa do sangue de nosso Senhor." E o Papa Sisto respondeu: "Não sou eu que te deixo, meu filho, mas um combate maior te está reservado. Poupam-nos a nós velhos, mas tu me seguirás dentro de 3 dias. O prefeito de Roma, julgando que os cristãos tinham grandes tesouros escondidos e querendo confirmar, mandou chamar Lourenço, que como primeiro diácono da Igreja Romana era custódio. Pediu que lhe entregasse os tesouros dos cristãos e Lourenço respondeu que lhe entregaria, após fazer a soma total do que possuíam. Reuniu todos os pobres e doentes de Roma, mostrando ao prefeito como os únicos e os maiores tesouros da igreja. Furioso, o prefeito ordenou a morte do diácono, mas exigiu que fosse lenta e cruel. Alguns historiadores contam que deitaram São Lourenço sem roupa sobre uma grelha, tendo embaixo brasas semi-acesas. Os que assistiam ao suplício viram o rosto do mártir rodeado de esplendor extraordinário. Depois de muito tempo, disse o santo ao algoz: "Fazei-me virar, já estou bastante assado desse lado." Depois que o viraram, disse ainda: "Está assado, podeis comer." Olhando então ao céu, rogou a Deus pela conversão de Roma e expirou. Mas a maioria dos escritores modernos julga que Lourenço tenha sido decapitado como o Papa Sisto II, do qual era diácono, e o havia precedido por 3 dias no martírio. O Papa Dámaso, por outro lado, parece convalidar a tradição dos carvões ardentes e recorda o heróico testemunho de fé com eficaz síntese. Açoites, carrascos, chamas, tormentos, cadeias, nada prevaleceu contra sua fidelidade a Jesus Cristo. Que linda! Mas ao lado dessa imagem de sofrimento, aceito a outra, referente ao diácono encarregado de distribuir aos pobres a coleta dos cristãos de Roma. Ele foi, de fato, encarregado de dirigir outros diáconos de Roma.
Senadores convertidos pelo exemplo de sua constância, carregaram seu corpo nas costas e o enterraram no Campo Verano, perto de Tivoli, numa gruta. Naquele lugar, o imperador Constantino mandou construir uma basílica restaurada no século XX por causa dos danos durante a Segunda Guerra Mundial, provocados pelos bombardeios americanos em Roma em julho de 1943. No lugar do seu martírio foi construída uma igreja dedicada a ele, São Lourenço. Em uma homilia, São Leão Magno comenta assim o suplício de São Lourenço. As chamas não devastaram a caridade de Cristo. O fogo que o queimava por fora era mais brando do que aquele que ardia por dentro. E acrescenta: o Senhor quis exaltar o seu nome glorioso no mundo inteiro, do Oriente ao Ocidente, sob o fulgor vivíssimo da luz irradiada pelos maiores diáconos, até ao tal ponto que a mesma glória que Estevão levou a Jerusalém coube a Roma pelos merecimentos de São Lourenço. Nós vimos o que aconteceu com São Lourenço, não é mesmo? Mas quem hoje ouve falar do imperador Valeriano, hein? Ninguém, né? Está desfeito na poeira, apontado ao horror de todos os séculos, quando não no esquecimento. Um dos mais célebres palácios do mundo comemora a glória de São Lourenço, o Escorial, construído por Felipe II. Era dia 10 de agosto, dia da festa litúrgica de São Lourenço, e o rei Felipe II teria contra os protestantes franceses uma batalha muito árdua. Então o rei propôs a Deus que ele faria construir uma basílica magnífica em louvor de São Lourenço se ganhasse aquela batalha. Ele desbaratou os hereges e mandou construir uma grande obra de arte, o Escorial, que tem exatamente a forma de uma grelha, para celebrar o instrumento do martírio de São Lourenço. E todos os turistas e peregrinos do mundo inteiro que vão ao Escorial ficam sabendo das glórias de São Lourenço. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, é devoto de São Lourenço ou nunca ouviu falar nele? Sabia que em Roma ele é o santo mais importante depois de São Pedro e de São Paulo? Escreva aqui nos comentários para nós se você já conhecia a história desse grande santo e o que você achou do nosso vídeo de hoje, ok? E em breve nós contaremos a história de outro grande santo ou santa católica. É sempre bom aprender e estudar sobre a vida dos santos, né? É verdade. Então, se você ainda não é inscrito em nosso canal, tá perdendo tempo, hein? Inscreva-se agora, clique no sininho para receber todas as atualizações, aí você vai ficar conhecendo as histórias dos santos que nós contamos por aqui, tá ok? Que Deus abençoe. Salve Maria!